Pessoal, definido aqueles conceitos iniciais da administração pública que estão contidos lá na Constituição, eu queria entrar numa segunda parte da aula, da explanação, da minha fundamentação, que são os atos administrativos. Os atos administrativos é a forma pela qual a administração pública manifesta sua vontade para si e para os particulares. Eu vou ler aqui a definição de Eli Lopes Meireles, enfim, é um papa no direito administrativo, e ele diz o seguinte: atos administrativos é toda manifestação unilateral de vontade da administração pública que, agindo nessa qualidade, tenha como fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir, declarar direitos ou impor obrigações aos administrados ou a si própria. Então, como vocês veem, é a forma pela qual a administração pública manifesta suas vontades para a própria administração como para os particulares, sejam pessoas físicas ou jurídicas. Um desses atos administrativos, que é justamente o que a gente pede, é a autorização. Nós, quando vamos comprar armas, antes de comprar as armas, nós temos que ir ao Exército e pedir autorização de compra de PCE. Arma, munição, máquina de recarga, matrizes, DAS e por aí vai. Todo PCE nós temos que ir lá e comprar e pedir autorização, porque, como vocês viram anteriormente, no artigo 21 da Constituição, compete à União, no inciso 6º, autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. E, como vocês viram também aqui no artigo 142, que as Forças Armadas são constituídas pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica e são instituições nacionais permanentes e regulares sob a autorização suprema do Presidente da República. Então, a autorização para compra de PCE é exercida pelas Forças Armadas, mais especificamente lá pelo Exército. Né? Então, eu vou ler aqui o conceito de autorização. A autorização é um ato administrativo discricionário, unilateral e precário. Discricionário porque a própria administração depende da vontade da própria administração pública. Ela é que quer, faz porque quer, se não quiser não faz. Pronto. Em síntese é isso. Unilateral é porque só depende dela. Em tese, ninguém influencia. Ela faz porque ela tem vontade de fazer. E se não quiser, não faz. E precário é porque pode ser revogado a qualquer momento. É um ato frágil, não tem solidez. No minuto que a administração pública quiser revogar a autorização, ela pode cassar o ato por meio de revogação, anulação e tudo mais. Anulação não, mas revogação. Então, para Eli Lopes Meireles, a autorização é um ato administrativo pelo qual o poder público torna possível ao pretendente a realização de certa atividade, no caso da gente, o tiro desportivo, serviço ou utilização de determinados bens particulares, no caso da gente, as armas de fogo, são bens particulares porque a gente vai lá e pede autorização de compra, ou públicos, de seu exclusivo e predominantemente interesse, que a lei condiciona a aquiescência prévia da administração, a concordância prévia da administração. Ou seja,
A atividade de tiro, de dar tiro, o ato de dar tiro é exclusivo e privativo da União exercido pelas Forças Armadas. O que é que acontece com a gente? A gente quer exercer um esporte que dá tiro. Então, como é que faz? Se dar tiro é exclusivo das Forças Armadas, tem que pedir uma autorização para exercer essa atividade de atirar, que é exclusivo das Forças Armadas. Então, as Forças Armadas, a União, autoriza a gente a exercer a atividade de tiro. E mais ainda, por meio de um bem particular, porque a gente não dá tiro no clube com as armas da União. Ninguém vai lá e dá tiro com a arma do Exército, da polícia, não dá. Tem que ser com a arma do clube, o clube é uma instituição privada, ou com a própria arma, que também é privada. Então a gente tem que pedir uma autorização para comprar um bem que é exclusivo da União. A União autoriza por meio de uma concessão e autoriza a atividade de atirar. Então a gente exerce a atividade do tiro desportivo por meio de uma autorização de dar tiro e por meio de uma concessão de um bem público, de um bem que é exclusivo da União. Por isso que, em teoria, as armas não são privadas, não são propriedades, porque são concessões de bens públicos, né? Mas, como vocês viram aqui, a autorização pode ser determinada para ser exercida com bens particulares. E se eu comprei e paguei, a gente vai entender um pouquinho mais na frente na esfera do direito civil, que aqui é na esfera do direito administrativo. Se eu comprei e paguei, então é meu. Principalmente se eu comprei e paguei por meio de uma autorização, que é um ato administrativo válido, que era discricionário e unilateral, que por essas características a União poderia ter se recusado, mas, entretanto, autorizou. Então, se ela autorizou, se tornou um ato jurídico perfeito e acabado, e o dinheiro era meu, então eu devo ser ou indenizado ou ser mantido na propriedade do meu bem particular. E é por esse motivo, e aí vocês já estão começando a entender, que eu não devolverei ou devolveria minhas armas em uma possível campanha do desarmamento. Mas tem uma vírgula que eu vou deixar para explicar no final. Como é que a administração pública revoga? Porque todo ato ele pode ser desfeito. Ele não é definitivo até o fim da vida, amém. Ele pode ser modificado. Então, uma autorização, quando ela é garantida pela União, quando ela é concedida pela União a um particular, se a União, se a administração pública quiser modificar esse ato, como é que ela faz? Bem, se o ato foi perfeito e acabado, se não houve nenhum vício de irregularidade, e aí, havendo vício, a modificação seria anulação, mas nos casos da gente não há vício de vontade nem de forma. Como é que ela modifica isso aí? No caso de querer mudar, cassar esse direito, seria através de uma revogação. Então, o que é uma revogação? Vou ler aqui para vocês. A revogação é uma supressão de um ato administrativo válido porque ela garantiu esse direito a gente e a gente exerce esse direito, sem nenhuma nulidade, de um ato administrativo válido, por motivo de interesse público superveniente. Então, se um belo dia eu disse que o ato era precário, ou seja, ela pode modificar a qualquer instante. Se amanhã a administração pública resolver modificar o entendimento com relação à atividade de tiro por um fato público superveniente, como, por exemplo, o descondenado for eleito. Então, se o descondenado for eleito e resolver mudar tudo por interesse público superveniente, o que é que acontece? Que se tornou inconveniente ou inoportuno, ou seja, a atividade de tiro se tornar inconveniente e inoportuno para o descondenado, o que é que ela pode fazer? Ela pode, portanto, da extinção de um ato administrativo do exame de mérito da administração pública,
Na revogação não há ilegalidade. Então, ela pode revogar o ato administrativo porque se tornou inconveniente e inoportuno. Isso não é ilegal. Mas o que é que acontece? O ato de revogar também é um juízo de mérito. Assim como também pode revogar um ato discricionário no exercício de tudo. Existem duas formas de revogação. A revogação total, que é a abrogação, e a derrogação, que é a revogação parcial. Agora, é o seguinte, nos efeitos quais são os efeitos da revogação? Reparem só, a revogação possui efeito ex nunc. O que é isso? É dali para frente. Possui efeito ex nunc. Dali para frente. A gente até na faculdade de Direito brinca assim. Ex nunc. Nunc lembra nuca. Então bate na nuca, é dali para frente. E ex tunc. Tunc lembra testa, então é dali para trás. Volta. Então, no caso da revogação, o efeito é ex nunc, do momento da revogação para frente, da nuca para frente. Entendeu? Então, os atos que foram praticados por meio de uma autorização até que ela seja revogada, eles são perfeitos e acabados, são válidos do mundo jurídico. Então, quando a administração pública autorizou a atividade do tiro concedendo CR, autorizou a compra de um PCE, aquele ato administrativo é perfeito e acabado, sendo válido até a sua revogação, que caso havendo só produzirá efeitos do momento da revogação para frente. Então não há que se falar em nulidade da compra de um PCE. Não há que se falar. Não há que se falar em perda da propriedade, mesmo que ela não seja formalmente declarada, mas é materialmente constituída, porque a compra de um PCE não foi realizada com recursos públicos, foi com recursos particulares. Quem compra e paga, dono é. Entendeu? Não é, por mais que eu esteja utilizando um bem que seja exclusivo da União, ainda assim foi pago por meio de um ato administrativo perfeito e acabado por recursos particulares. Então, se particular é o recurso, a utilização dele e a constituição do bem derivado também é particular. Vão acompanhando aí. Se tiver dúvida, bota no comentário. Então vamos aqui. Vale ressaltar que a revogação atinge apenas os efeitos próprios do ato administrativo. Não atinge os efeitos impróprios. Que é efeito próprio e efeito impróprio. Efeitos próprios são os efeitos desejados pela administração pública ao praticar o ato. A administração pública quer revogar a atividade do tiro. Então ela revoga somente a atividade do tiro. Esse é o efeito próprio. Pronto. Ou seja, são os efeitos de natureza do ato administrativo. Entretanto, os efeitos impróprios são as consequências indiretas reflexas do ato administrativo, que ocorrem em muitos casos sem a administração desejá-los. Ou seja, os atos vão continuar produzindo efeitos impróprios mesmo após a revogação. Administração pública, o descondenado quer fechar os clubes de tiro e produzir clubes de leitura, criar clubes de leitura. Tá bom, tudo bem, fazer o quê? Não concordo, mas não posso brigar com a União, né? Pelo menos não de forma beligerante. Só que tudo que foi constituído enquanto o ato administrativo estava válido
permanece validado, permanece com presunção de direito particular. Então ele não pode jamais expropriar as armas de fogo e os PCEs. Ele pode tentar modificar uma política pública que é precária, concedida precariamente pela administração pública, mas os efeitos indiretos, enquanto aquele ato estava válido, como por exemplo a aquisição de PCEs, a aquisição de armas, enfim, PCE, seja ele arma, máquina de recarga, munição, insumos, esses permanecem válidos, independentemente da vontade da União. Poderia, inclusive, a União requerer a desapropriação desses bens? Sim, desde que sejam indenizados. E aí é o ponto que eu vou chegar. No Código Civil, diz o seguinte: a transmissão da propriedade de coisas móveis, que é o que se pega e se leva. Uma arma é uma coisa móvel, pequena ou grande, arma curta ou longa, assim como é uma caneta, como é uma impressora, como é um celular, coisa móvel. Ela se dá pela tradição. Tradição, pessoal, é um conceito do direito civil que é a transferência de mão em mão. Um dá o dinheiro numa mão e recebe a coisa na outra. Esse é o ato simbólico da tradição, da transferência da propriedade. Aí você me pergunta, aí se a coisa móvel não der para pegar só com a mão, não importa. Não importa. Se a coisa tiver 100 quilos, a coisa móvel tiver 100 quilos e você não conseguir pegar só com a mão, isso é um conceito simbólico. É o fato de dizer que você dá o dinheiro, paga com a mão e recebe com a outra. Isso é a tradição da transferência de coisas móveis. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando surge uma campanha de desarmamento, ela não pode ser, ela tem que ser enrustida de uma certa legalidade contratual. Como é isso? Vejam como é a atual campanha do desarmamento, que é válida até hoje. Você vai lá, emite uma guia de trânsito lá na Polícia Federal, você vai lá, leva sua arma, e para que não reste aresta de expropriação, que é absolutamente ilegal, assim como o confisco no ordenamento jurídico atual. Para que não haja essa margem para discussão de expropriação ou confisco, a administração pública paga um valor pelo ato de entregar a coisa. A administração pública hoje paga R$100 por uma arma curta e R$300 por uma arma longa. Então você pega uma pistola de 7, 8 mil reais, 9 mil, 15 mil, 20 mil, Shadow 2, 25 mil. Você pega, leva lá. Ah, eu quero me desfazer porque eu sou bonzinho e não concordo mais. Comprei, ganhei na loteria. E aí eu comprei essa Shadow 2, não tinha com o que gastar. Mas agora eu não quero mais porque eu tenho medo de arma e não quero ficar ilegal na campanha de desarmamento. Você leva a sua Shadow 2 de 25 mil reais lá na campanha e ele vai receber sua pistola com uma mão e vai lhe dar R$300 com a outra mão. Entendeu? Então o que é que acontece? Essa é a forma, uma das formas de transferência da propriedade que dá um certo respaldo, tenta dar algum respaldo de legalidade. Então, quando o Estado propõe uma campanha de desarmamento, ele sabe que não pode expropriar, tomar uma coisa, porque isso é ilegal. Ele sabe que não pode confiscar um bem, porque também é ilegal. Então ele enruste aquele ato administrativo absurdo com características, com um manto de legalidade para garantir a transferência do bem.
Então você entrega a pistola, ele lhe paga uma quantia mínima, mas da mesma forma que quando a administração pública concede o ato de comprar um PCE, se torna um ato jurídico e perfeito e acabado, no momento que há a tradição da transferência da propriedade, ou seja, naquele exato instante em que você entrega a arma e a administração pública lhe dá um dinheiro, aquele ato também é um ato jurídico perfeito e acabado. E ponto final. E é por isso que até hoje se paga pelas armas que são entregues na administração pública e não se tem notícia de processos questionando o valor daquela indenização. Porque aquilo foi uma venda entre capazes. O Estado é capaz e o particular também. Vendeu pelo preço que quis, vendeu porque quis. Então vamos para frente. Essa transferência de propriedade, como eu disse, ela pode ser onerosa, como é no caso da campanha do desarmamento. O Estado pega a sua arma e lhe paga. E pode ser gratuita, como é uma doação, por exemplo. Enfim, a perda da propriedade, como eu disse, se dá por essa questão, por algumas formas. A alienação é essa forma, é uma venda. Você aliena ou você pode renunciar à propriedade, simplesmente você entrega. Imagine que você vá lá na campanha do desarmamento e não queira nem receber os R$300, os R$100 ou os R$300. Isso é uma renúncia à propriedade, né? Abandono, simplesmente você joga fora, abandona. Perecimento da coisa, bem, com armas normalmente não acontece, as coisas não se perdem, né? não se acabam, não se depreciam a ponto de se perder, se destruir, não vira ruína, né? Não soube notícia ainda, a não ser que sejam armas realmente muito mal cuidadas e com dezenas, talvez centenas de anos. Se for bem cuidada, dura, é quase um bem eterno. E aí, a renúncia, a perda da propriedade pode ser também por desapropriação. Reparem, por mais que seja violento, por mais que tenha sido violenta a campanha do desarmamento exercida por política de Estado lá da esquerda do PT, aquela campanha do desarmamento ela foi voluntária, pessoal. Ela convidou as pessoas a irem entregar suas armas. Ela não foi, guardem isso, não foi uma expropriação, inclusive porque para ser expropriação tem que haver um processo transitado em julgado onde o expropriado se torne um devedor, né? E aí, pelo não adimplemento da obrigação de pagar, ele perde sua propriedade por meio do exercício da violência do Estado, da força do Estado. O Estado vai lá e toma o seu bem para liquidar uma obrigação de pagar que não foi adimplida por uma determinação judicial. Então, o que é que acontece? A campanha do desarmamento não foi exercida por meio de confisco das armas. E aí vocês lembram que confisco, lembram lá de Collor, que confiscou as poupanças e quem entrou na justiça teve seu dinheiro restituído, sua poupança aberta de novo, devolvida. Então, a justiça, o ordenamento jurídico pátrio garante o não confisco e a não expropriação. Certo? Não expropriação do devedor, do não devedor. Mas existem duas formas, pelo menos duas que se enquadram nessas questões de arma, para se perder a propriedade dos bens. Ou por alienação, que foi a forma mais branda exercida pela campanha, praticada pela campanha do desarmamento, como eu estou explicando, que convidou as pessoas a ir entregar as armas mediante uma remuneração, uma paga, de R$100 para as armas curtas e de 300 para as armas longas, ou pela desapropriação do bem. A administração pública ela pode simplesmente desapropriar o bem. Por que ela não fez isso? Porque quando ela desapropria, ela tem que pagar o preço
justo do bem, o preço venal de mercado. Então é muito mais barato para ela convidar as pessoas, tentar convencer as pessoas a ir devolver suas armas mediante um pagamento ínfimo, do que entrar com um processo administrativo de desapropriação dos bens. E é por esse motivo que eu estou explicando a vocês que, diante do ordenamento jurídico atual, eu não darei minhas armas por nenhum convite ou exigência de entrega exercido pela administração pública. Porque quando eu adquiri minha arma, eu adquiri por meio de uma autorização, de um ato administrativo de autorização que se tornou ato jurídico perfeito e acabado, onde eu paguei com recursos próprios o meu bem para exercer uma atividade autorizada pela administração pública. E que, mesmo que haja revogação do ato da administração pública, ainda assim o meu bem tem que ser indenizado pelo valor de mercado. Eu só posso perder a propriedade da minha propriedade desde que ela seja devidamente indenizada pela administração pública, porque a revogação só gera efeitos daquele momento que é praticada pela administração pública para frente. E não há, como eu disse, no ordenamento jurídico nacional, autorização para o confisco de bens, e essa instituição já foi testada com o confisco da poupança, e as poupanças para quem entrou na justiça foram restituídas. Tampouco há o instituto de expropriação para pessoas que não tenham sido partes em processos de execução onde tenham sido devidamente intimadas a adimplir a obrigação. Então, pessoal, como eu estou explicando até agora, e eu espero que tenha ficado claro, as atividades de prática de tiro, apesar de serem concessões por meio de são autorizações do Estado, assim como a compra de armas e PCEs, elas são exercidas por meio de autorizações que são atos jurídicos perfeitos e acabados. Diante desse arcabouço todo que eu acabei de explicar a vocês, e eu espero que tenha ficado claro, eu acredito e assim defendo que ninguém tem obrigação alguma de ir entregar suas armas e concordar com qualquer preço. E aí, como é que ficamos, por exemplo, se houver uma efetiva campanha de desarmar as pessoas? Bem, como eu disse, eu não vou entregar minhas armas, porque senão eu vou incidir num ato jurídico perfeito e acabado de transferência de propriedade. Quando eu entregar minha arma de 8, 10 mil reais e aceitar 200, 300 de volta, eu não vou poder questionar em juízo. Então eu vou manter a posse das armas. Se por acaso houver chegar a esse ponto, eu vou manter a posse das armas e a administração pública que venha e pegue. Não haverá qualquer resistência, nenhuma resistência. Simplesmente eu não vou aceitar o valor que queiram me indenizar, que queiram me pagar a título de uma compensação pela tradição, pela transferência da propriedade. Venham, levem, façam o auto de apreensão para que eu questione o valor por meio de uma desapropriação compulsória praticada pela administração pública, ou seja, por meio de uma expropriação indevida, porque quando eu comprei as armas, eu não fiquei devendo à administração pública, eu comprei com recursos próprios meus.
então não há porquê eu ser expropriado desse bem se eu não devo nada à administração pública. Então, pessoal, a minha posição é muito simples. Diante de tudo que eu falei, eu não entregarei as armas, mas também não criarei qualquer resistência a uma possível apreensão praticada pela administração pública. Tão somente vou requerer o auto de apreensão do que for levado, se por acaso chegar a esse ponto, que eu espero que nunca chegue, e juntamente com a comprovação da compra por meio das notas fiscais e dos valores, vão entrar com as respectivas ações de indenização contra o Estado, porque levaram bens particulares, como eu disse a vocês. A revogação ela só pode ser praticada dali para frente. Era isso que eu queria falar a vocês, pessoal. Então, reflitam sobre os conceitos que eu trouxe aqui a vocês e pensem com relação a isso. Não estou incentivando ninguém a seguir meu posicionamento. Realmente é uma construção jurisprudencial e doutrinária bastante rebuscada, por assim dizer. Não é um direito exercido de forma clara e direta. E é isso. Se vierem, entregarei tudo, mas para eu levar, não darei nada. Um abraço e tchau, tchau.